Alô, gente, Deus abençoe pela sua vida. Eu sou o Cid Brasa e está começando agora o nosso programa Palavra Profética, tá? Nós estamos aqui com o quadro Combatendo as Heresias, tá bom? E hoje nós vamos falar hoje sobre Adventista do sétimo dia, né? Nós vamos combater aqui algumas heresias que é pregado pela Igreja Adventista do sétimo dia, tá bom? Lembrando vocês que nós estamos aqui falando sobre esse tema, combatendo as heresias, com a única intenção de abrir a sua mente, tá? Se você frequenta ou vai a alguma igreja, alguma dessas igrejas que eu aqui citei, então assim, abra os seus olhos, tá bom? Siga o que diz a Bíblia e mude de vida, tá bom? E hoje nós vamos falar aí sobre os erros doutrinários do Adventismo do sétimo dia, tá legal, gente? Todos nós sabemos que, de acordo com os adventistas, a igreja foi fundada no ano de 1863 por uma mulher chamada Ellen White. Ellen White promoveu esse grande evento, né, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a intenção aí de propagar as suas heresias, né, de propagar aí os seus falsos ensinamentos, e que cá para nós muita gente tem sido levadas a ventos de doutrinas, né, ou falsas doutrinas, e que foi combatido aí durante muito tempo pelo apóstolo Paulo nas cartas que ele escreve no primeiro século. Tá legal, gente? Então eu tenho aqui 5 pontos ou 5 erros doutrinários que são pré-estabelecidos por Ellen White. É isso mesmo. Que são estabelecidos aí pela fundadora da Igreja Adventista do Sétimo Dia e que tem enganado muita gente, tá bom? O primeiro erro doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia é eles afirmarem, Ellen White afirmou que era necessário guardar o sábado, tá? Nada contra quem guarda o sábado. O que eu não posso fazer é fazer com que isso vire uma doutrina para minha igreja, tá? É aqui que tá o problema. O problema não é guardar o sábado. Até porque eu, como cristão, eu não tenho que guardar só o sábado. Eu tenho que guardar o sábado, o domingo, eu tenho que guardar a segunda, eu tenho que guardar a terça, eu tenho que guardar a quarta, enfim. Eu tenho que guardar todos os dias, né, da minha vida para que o Senhor possa se manifestar nela. Então, o primeiro erro doutrinário de Ellen White, tá, aí da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é dizer que a gente tinha que guardar o sábado. Sendo que, de acordo com Esdras, capítulo 5, versículo 12 ao 15, diz que essa ideia de guardar sábado, de guardar o sábado, era uma ideia de que Deus deu para o próprio Israel. Então, assim, guardar o sábado não é para mim, que sou brasileiro, não é para você que é americano, não é para você que mora do outro lado do mundo. Não, não. Guardar o sábado foi para Israel. E naquela época, tá bom? Guardar o sábado foi para Israel naquela época. Então, esse é o primeiro erro doutrinário do Adventismo do sétimo dia, como fundador aí o Ellen White. Tá legal? O segundo erro doutrinário dessa igreja herética, tá bom? É dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Olha isso. Ellen White pregou durante muito tempo aos seus fiéis, né, aos adventistas, dizendo que Jesus era o arcanjo Miguel. Lembrando, só que ela esqueceu de ler Apocalipse 19, verso 16 e Daniel 12, verso 1, que são textos em épocas diferentes, tá bom? Tanto Apocalipse, época do Novo Testamento, Daniel, época do Velho Testamento, fazem parte de épocas totalmente diferentes, e Ellen White disse que Jesus era o arcanjo Miguel, sendo que esses dois textos, Apocalipse 19 e Daniel 12, mostram Jesus, ou melhor, mostram o arcanjo Miguel, né, como uma pessoa distinta do nosso Cristo, tá? Se você ler Apocalipse 19, verso 16, você vai encontrar dizendo que na coxa de Jesus está escrito que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não é na coxa do arcanjo Miguel, não. É na coxa de Jesus, né? Escrito aí, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Daniel 12, que
Daniel fala sobre a profecia do fim, aparece ali Miguel como uma pessoa distinta do nosso Cristo. Tá legal, gente? Então aqui, esse é o primeiro erro, esse é o segundo erro doutrinário da Adventista do sétimo dia, tá? Que foi pregado aí durante muito tempo por Ellen White, né? O terceiro erro doutrinário é que diz que Ellen White sabia, ou sabe, né, do dia que Jesus ia voltar. Segundo essa doutrina, diz que Jesus apareceu para ela, diz que Jesus apareceu para Ellen White, a fundadora do Adventismo, e disse assim que Jesus falou para ela o dia e a hora que ia voltar. Sendo que o próprio Jesus deixou para nós aqui nas páginas do Novo Testamento, dizendo que ninguém, tá escrito, ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus há de voltar. Então aqui, isso aqui é um outro erro doutrinário da Igreja Adventista do sétimo dia. Tá legal, gente? O quarto erro doutrinário da Igreja Adventista do sétimo dia é que eles dizem que houve expiação dos pecados graças a Satanás. Olha para isso. Eles dizem que houve expiação pelo pecado graças ao Satanás, graças ao diabo. Houve expiação dos pecados. De acordo com a doutrina de Ellen White, ela diz que Jesus é o nosso bode expiatório. Olha para isso. Diz que Jesus é o nosso bode expiatório, sendo que ele não foi considerado bode, tá? Ele foi considerado ovelha. De acordo com o capítulo 53 do livro de Isaías, diz que, apontando para Jesus, a ovelha muda foi levada ao matadouro em prol do pecado de todo mundo. Então, assim, Ellen White está totalmente equivocada em dizer que houve expiação aí dos nossos pecados graças ao Satanás, né? Isso ela está totalmente equivocada. Também em dizer que Jesus foi o nosso bode expiatório, sendo que, na verdade, Jesus foi o Cordeiro, né? O Cordeiro de Deus enviado ao mundo para a salvação de todo aquele que nele crê. Então não tem Jesus como um bode, tá? Não tem isso. Tem Jesus como ovelha, tá bom? Tem Jesus como Cordeiro de Deus. Isso são figuras de linguagem, tá? Lembrando que isso são figuras de linguagem, tá bom? Apenas apontando aí Jesus como aquele que trouxe a expiação para os nossos pecados, tá bom? E não foi Satanás, como disse Ellen White, tá bom? Quando fundou a igreja aí, Adventista do sétimo dia, em 1863. Então esse aqui é o quarto erro da igreja, tá bom? O quinto erro da igreja, sabe qual que é? É que, de acordo com Ellen White, diz que Jesus entrou no céu no dia 22 de outubro de 1844. Parece piada, né? Mas foi Ellen White que disse. A fundadora da igreja Adventista do sétimo dia, diz que Jesus entrou no céu exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Olha que absurdo. Sendo que antes de Ellen White, olha para isso, antes de Ellen White nascer, Estevão viu Jesus à direita de Deus, tá bom? Antes de Ellen White nascer, João, na ilha de Patmos, viu o nosso Cristo assentado em um grande trono, né, sendo adorado por anjos. Então, assim, isso aqui é um outro erro da Ellen White, que ela pregou durante muito tempo aí do Adventista do sétimo dia, dizendo que Jesus entrou no céu no dia 22 de outubro de 1844. Tá legal? Jesus não entrou nessa data. Jesus entrou no céu exatamente no primeiro século, no dia que ele morreu, né? Ou 3 dias depois que ele faleceu. Na sua ressurreição, ele é assunto aos céus, exatamente em Atos capítulo 1, tá bom? Atos capítulo 1. Ele é assunto aos céus, os anjos estão vendo, os discípulos estão vendo ele sendo ocultado pelas nuvens. E o anjo olha para os discípulos e diz assim, ó, do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer.
para buscar a sua igreja, tá bom? Então aqui, esse é o quinto erro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi fundada aí por Ellen White. Tá legal, gente? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Porque conhecimento nunca é demais, tá bom? E esse foi os 5 erros doutrinários do Adventismo do Sétimo Dia. Até a próxima, se Deus quiser.